Trocou o GC na tela do canal do YouTube, 2h17 da tarde. Atenção, meus amigos. A pergunta que eu faço para os senhores agora é a seguinte. Clássico diante do Atlético é o jogo do ano para o Goiás? Clássico diante do Atlético é o jogo do ano para o Goiás? E eu pedi à minha produção que fizesse o levantamento dos jogos do Atlético em clássicos nessa temporada 2025. O Goiás já venceu a equipe atleticana, né? Inclusive na estreia em clássicos dele nessa Série B do Campeonato Brasileiro, jogando lá no estádio Antônio Ascioli. Coloquei pra gente na tela do canal do YouTube os jogos do Atlético, né, do Goiás, melhor dizendo, em clássicos nessa segundona. Porque assim, o Goiás não tem vencido muitos clássicos, né? Ele perde pro Vila Nova pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Goiano, perde para o Atlético em casa pelo placar de 2-1 também pelo Campeonato Goiano, perde para o Vila Nova pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Estadual, empata com o Vila Nova 0-0, depois ele empata com o Vila Nova pela Série B 2-2 em casa, ganha do Atlético no estádio Antônio Ascioli. A única vitória em clássicos do Goiás nessa temporada foi diante do Atlético, pelo placar de 2-1 lá no estádio atleticano. E ele perde para o Vila no Oba, mais um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2-0 também pela segundona. Ou seja, o Goiás fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clássicos. E ele tem apenas uma vitória, justamente contra a equipe do Atlético. Matheus Carvalho, o jogo de amanhã, 9h35, por tudo que envolve, deixa o GC aí na tela, por tudo que envolve essa partida. É o jogo do ano, é o jogo mais importante da temporada para a equipe esmeraldina, Matheus? É um jogo extremamente importante para as duas equipes, né? Só que é como eu falei no primeiro bloco, não tem margem para erro mais. Seja o Goiás que está no G4, seja o Atlético que ainda está um pouco distante do G4. Não existe a margem para erro. É um grande jogo. Para mim, quem vencer vai estar vivo. E aquele que perder vai ter grandes dificuldades, né? Terá grandes dificuldades. Não será um caminho do fim, mas terá grandes dificuldades, né? Agora, o fator maior é que se o Goiás vencer, ele vai estar um passo gigantesco da Série A. Pelas questões dos questionamentos, das dúvidas, um pé atrás do torcedor. E aí você vencer um clássico dentro de casa, aí você cria aquela energia do acesso. Você cria um ambiente completamente favorável à sua equipe. E aí já pelo lado do Atlético, se o Atlético vencer, ainda será muito difícil para o Atlético, né? Terá que jogar contra o Atlético Paranaense, terá o clássico contra o Vila Nova, entre outras equipes. Então, sim, é um jogo extremamente importante na minha avaliação. Estrategicamente, eu vejo que o Atlético está vivendo um melhor momento do que o Goiás. Só que o Goiás, ele não pode jogar aberto. Se o Goiás jogar aberto, ele vai tomar uma cocada. Ele vai tomar uma cocada do Atlético justamente pela estratégia de jogo de cada equipe. Se eu fosse o Mancini, jogaria fechadinho. Mas é clássico. Joga fechadinho, mas é dentro de casa. Joga na casa do Goiás, Matheus. Joga fechadinho, Goiás. É isso, Matheus. Joga fechadinho. Jogue pelo empate. Jogue pelo empate que a vitória virá. Se você jogar pela vitória, você vai tomar uma cocada do Atlético dentro de casa. A estratégia do Atlético de jogo ela é muito bem fundamentada. É a bola baixa, é a bola com velocidade. E essa zaga do Goiás, que é uma mãe, cada um mais grosso do que o outro, se você for jogar aberto, você vai tomar uma cocada. Eu acho que o estilo de jogo que o Goiás teve diante do Atlético Paranaense tem que ser o mesmo no jogo de amanhã. Tem que ser o mesmo no jogo de amanhã. Então não pode empolgar, não pode ver o clássico como uma guerra que você tem que atacar. Você tem que ver como uma guerra que você tem que ter uma estratégia inteligente. Então eu vejo que o Goiás tem totais condições de vencer o Atlético, mas se for jogar aberto do mesmo jeito que o Goiás vem errando nos últimos clássicos, a tendência é de uma grande vitória do Dragão. 12h22 da tarde, debate das feras, oferecimento Super Frango, frango é Super Frango. Window Blue exige original, recusa imitações. Shopping do Escritório, móvel na sua medida. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. Sim Digital, você tem 500 MB de net mais futebol primeira por apenas R$ 119,90 ao mês. 3920-4450. Acesse simgoigas.com.br. Triunfo Tintas. Ligue agora e faça a tua cotação. 4018-6000.
e Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial da Gelba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo nosso site, acessando o site suprema-go.com.br, suprema-go.com.br. Quase 300 likes no canal do YouTube. Cadê você, meu amigo ouvinte? Like para Like Imóveis. Paulo Gomes, esquece acesso para o Atlético, porém vai ganhar do Goiás. Mas não acredito no acesso. Igor Honório, o Atlético nem subirá. Jogo importante é só para o Goiás. Não é não, o Igor. Não é de jeito nenhum. Eu até concordo com você aqui na questão do Matheus, porque para mim o Matheus exagerou. Não é isso tudo também não, Danilo. Do jeito que o Matheus falou aqui, parece que o Atlético é o Real Madrid na fase boa, ué. Cara, cuidado que ele não tá totalmente errado, não. Ah, você tá com o Matheus também, cara? Cara, cuidado. Sério, Danilo? Uai, Thiago. Você jogaria na retranca na casa do Goiás, gente de mais de 10 mil esmeraldinos? Não é retranca. Eu seria mais comedido. Eu não queria assumir tanto protagonismo de ter a bola. Eu sou o líder. Não, mas o Goiás não joga assim em partida nenhuma, Danilo. Uai, cuidado. Não é característica do Goiás, vem aqui não. baixar a linha e quantas transições nas costas do zagueirão já teve? Não, tudo bem, mas o Goiás não é esse time que abafa adversário não, Danilo. O Goiás joga mais na boa. Sei não, viu, Thiago? Você vê o Goiás assim, indo pra cima, insinuante, abafando o Atlético? Não sei não, Cara, viu, Danilo? eu penso assim que depende de dois fatores aqui. Primeiro, de como vai ser essa possível derrota, caso o Atlético vença lá. Segundo, também passa muito pelo jogo de hoje. O Coritiba pode perder, aí a narrativa muda, né? Ah, olha só, tem um time aqui dentro do G4 que tá pior que nós. Então a narrativa ela passa a começar a olhar pro vizinho. Olha, então não é só nós que perdemos na rodada, o Criciúma, o Coritiba. Então acaba que nós estamos na mesma... nas mesmas cordas vocais, digamos assim, estamos na mesma onda, não destoamos tantos deles. Mas eu vou te falar bem o seguinte, se a gente for analisar a tabela dos 6 primeiros colocados, eles já estão em um bloco um pouco descolado, né, digamos ali dos 6 primeiros para definir essas 4 vagas. Só que o Atlético ir pro jogo pode ser bom pro Goiás também, Thiago. Veja bem, se o Atlético quiser propor esse jogo, como ele vai propor... Não vai, Danilo. Não Thiago, vai. O momento do Adson, eu acho que a estratégia do Atlético amanhã vai ser a mesma estratégia que o Lacerda tem adotado em partidas fora de casa e que tem funcionado. Thiago, são 9 jogos fazendo gols, time cara. do Lacerda não propõe jogo desse tanto que vocês estão falando não, gente. Vocês se lembram disso? Eu falei isso? Não, o Danilo tá falando. Você não falou mesmo? Sim, Não, você e o Pedro. O Danilo Dias e o Pedro Leite. O Pedro Leite falou pra mim também aqui pelo WhatsApp. Mas deixa eu te falar. Cara, o Lacerda não propõe jogo desse tanto. Do jeito que vocês estão pintando aí de coração, Danilo. Você e o Pedro Leite, Matheus Carvalho tá fora. Do jeito que você tá falando aí, cara, eu tô achando que o Goiás amanhã vai pegar o time do Real Madrid, do Zinedine Zidane, aquele rapaz português, o Figo. Aquele outro rapaz brasileiro, carequinho, dentuço, Ronaldinho. Gente, pelo amor de Deus, Danilo, o time do Atleta jogando bola tá demais. Futebol é o quê? Momento, o time melhorou? Melhorou. Mas o momento do Atleta também não é tão melhor que o momento do Goiás, não, Danilo. Não, quem tá na frente? Goiás. Quem tá na frente? Mas quem vem jogando melhor? Cara, mas é muito melhor. Cara, futebol é momento, Thiago. Quem vem de 3 vitórias? Quem tem o que o Atlético Então o Atlético é favorito amanhã? Cara, cuidado que é. Gente do céu. Cuidado que é. Primeira vez no ano, Danilo, que o Atlético Verdade, favorito. Primeira vez. Olha aí, ó. E vai, me dá parabéns agora. E lá vai o cão arrependido com as suas orelhas. Não, atenção, eu analiso o futebol do jeito que ele tem, pra mim, que tem que ser. Momento. O momento do Atlético é melhor. Gente, eu vejo tem o Adson Batista que sabe mexer. Eu vejo essa partida Thiago, equilibradíssima. Eu vou te falar um negócio. Por que o Vila é favorito contra o Goiás nos clássicos, contra o Atlético? Porque o Hugo sabe mexer, sabe fazer com que o jogo tome uma magnitude totalmente diferente. O Atlético tem algo que o Goiás não tem, o Vila Nova tem com o Jorge Bravo, que é um presidente esperto, um cara perspicaz, um cara que analisa futebol, um cara que tem sempre uma visão diferente. E ele com certeza já tá mexendo com esses jogadores no pós-América Mineiro. Aquela bola entrou e o Adson falou assim: era o que eu precisava. Vou pra uma semana que depende apenas de mim motivar esses caras, fazer com que eles acreditem, se tá com barriga cheia ou vazia, geladeira cheia ou vazia, eles jogam no Atlético, eu vou mostrar que aqui eu sei o caminho das pedras. É o momento dele se provar, é o momento do Adson mostrar pra mim, pra todos, que esses 8 meses do ano 9 foram ruins, mas que ele tá nas mãos dele ainda salvar o ano e ele vai sair grandão. Pô, tá acabando com você aqui no chat ao vivo. Acabando com você. Cada um tem a opinião deles, né? Acabando, olha aqui, Humberto Carvalho tá ligado com a gente. O povo tá acabando é comigo, né? Com você também. Acabou, ganhou do América com erro de arbitragem. Não concordo. Não, mas é porque Gustavo, o Wendel Seabra também tá ligado com a gente. André Luiz Machado, problema do Goiás é o psicológico. Treme em clássico. Alô, Regina Célia, também tá ligada. Matheus, eu não sabia que o Atlético era esse timaço todo, não, mas do jeito que você tá falando é o Real Madrid, tô com o Thiago.
Ivan Bernardes também tá ligado. Paulo Esses Peixoto, aí, Danilo os que Dias tão- é um piadista. Os que estão falando aí Nossa, é os te que chamou mais de torceram piadista, pro Danilo. América e não conseguiram. Ô, Não, te gente, chamou de e outra piadista, coisa, e velho. outra coisa, Eu não aceitava, não. Teve muitos. No primeiro turno, onde o Goiás figurou muito bem, né? O Goiás ficou muito bem no primeiro turno. Todo jogo era o mesmo comentário dos comentaristas. O Goiás não jogou bem, mas venceu. O Goiás não foi bom, mas venceu. No finalzinho conseguiu o gol. Em um lance isolado conseguiu o gol. E daí? E é isso que ele tem que fazer amanhã. Isso aí. O Goiás ele não tem que dar show. Perfeito, Matheus. Exatamente. É isso aí. Então você tá concordando Não, eu comigo. ia pra cima de você agora. Não, mas mas você a fez um maneira bom comentário. a maneira que o Goiás jogou diante do Atlético Paranaense, diante do Curitiba e do Novo Horizontino, foi 3 resultados diferentes. Ele ganhou do Atlético Paranaense, Nosso Atlético também. ele tinha. empatou com o Curitiba e perdeu pro Novo Horizontino. Contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli foi o melhor primeiro tempo do Goiás. Sim, aí mas no segundo tempo, Partidaça. o melhor em campo foi o Tadeu, Não, né? tudo Ganhou bem, porque mas o o Tadeu primeiro salvou tempo. também, não, cuidado. O primeiro tempo jogou foi bem. bom pra Eu caramba. eu confesso que eu, Ah, mas assim, o Tadeu tá lá pra quê, Danilo? eu não vejo... Ué, Eu Te não, entendi vejo, não, hein? eu não vejo o Goiás jogando da mesma maneira que ele jogou diante do Atlético Paranaense, do Curitiba e do Novo Horizontino. Foi aquele time totalmente reativo. Justamente pela questão de jogar dentro de casa, atmosfera diferente. Eu não vejo o Mancini jogando por uma bola como foi nesses outros jogos. Lógico, eu também não vejo ele se expondo, ele indo de qualquer forma para cima do Atlético. Então eu vejo, em cima da sua pergunta inicial, para mim é o jogo mais importante da temporada, sim, pro Atlético, pela grandeza da competição, pela dificuldade que está nesse momento, pelo time, pelo momento de instabilidade que o time vem passando, pela possibilidade, mesmo não jogando bem, voltar à liderança, né? Se vence, ele volta para a liderança, independente do resultado de hoje da equipe do Curitiba. Então, para mim, é o jogo mais importante do Goiás no ano. E dentro dos clássicos, você colocou aí, a Giovana colocou a tabela ali, foram 7 clássicos esse ano. Thiago, praticamente em 2 o Goiás teve espírito de decisão, que ele vai precisar amanhã, porque amanhã é uma decisão. Eu acho que todo mundo concorda aqui que é uma decisão pros dois. Pra mim é uma final de campeonato amanhã. Foi no clássico contra o Vila no 2-2. Ele jogou, ele pegou, foi logo na chegada do Mancini. O time vinha empolgado ali, jogando um futebol mais interessante em termos de disputa, de pegada. E também nesse clássico que ele venceu o Atlético. O primeiro tempo o Goiás jogou bem, no segundo tempo teve que ter uma entrega maior. No primeiro tempo. Isso, aí teve que ter entrega. O Atlético dominou o segundo tempo, foi pra cima, Tadeu bem, mas o time se entregou. Nos outros clássicos, nos outros 5, faltou esse espírito de decisão, faltou essa pegada. E muitas vezes no clássico, o Danilo tá aqui, Matheus já acompanhou muitos clássicos pela frente, nem sempre o técnico ganha. O técnico que eu falo, o time mais técnico, o time mais habilidoso. Porque se for assim, o momento do Atlético é melhor. O Atlético vem de 3 vitórias seguidas, vem fazendo um futebol mais interessante, mas o clássico pede essa pegada, pede essa disposição, essa entrega maior. E é isso que o Goiás não teve em alguns clássicos. E precisa ter amanhã. Porque amanhã, repito, pra mim, olhando pelo lado do Goiás, é o jogo mais importante do ano. Sem sombra de dúvidas, porque vai colocar uma pressão lá, uma coisa que um campeonato foi tão regular. Dá uma seguradinha rapidinho, a Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Preparado para a partida do final de semana? Venha para Toledo Esportes, eleve o seu jogo. 6236387387. Suprema, maravilhosa no campo, a confiança faz toda a diferença. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Windowblue, exige original, recusa imitações. E Globo Soluções em Impressão. Tem suprimentos de informática e escritório para o teu home office ou empresa. Peça pelo telefone, chega rapidinho para você. 3261-1177. 3261-1177. Globo Soluções em Impressão. 300 likes, mais 100 a gente bate a meta. Torcida do Goiás, like agora. Torcida do Atlético, like agora. Torcida do Vila, like agora. Povo de Belém do Pará também, sapeca like aí. Não, porque Thiago. assim, Danilo, rapidinho, até para você complementar aqui em relação a um argumento que você levantou e que eu respeito, que é a questão do Adson Batista. Cara, eu citei isso aqui, então tenho toda a liberdade do mundo para falar, inclusive contra esse argumento aqui que o Danilo Dias levantou. O Adson faz a diferença? Faz. O Adson é o maior dirigente da história do futebol goiano pós-Ale Pinheiro? Disparado, não tem nem comparação. Só que o Adson é limitado. Ele não joga bola. O trabalho de bastidor do Adson, ele vai até um certo ponto. Um certo ponto. E do jeito que os senhores estão falando aqui, parece que o povo do Goiás está dormindo. Que isso, parece que o Joaquim Edson está deitado numa beliche assim, com a barriga pra cima, aquela carequinha bonitinha dele deitada assim, o Andrino cochilando. Não, eu não vejo desse jeito, não. Você acha que o Goiás não tá trabalhando os bastidores também não, meu filho? Você acha que o Goiás também não tem um bicho
uma premiação que os caras vão dar carrinho na mãe. Thiago, O Goiás tá trabalhando e muito, o Goiás Danilo. tinha 1 milhão ano passado pra ganhar do Vila e perdeu no pós-Santos. Ganhou do Santos na segunda, perdeu pro Vila sábado. Meu amigo, mas o Não, não é Goiás, só dinheiro, o momento não, do amigão. Goiás em 2025 é totalmente diferente. O Goiás Thiago. liderou a Série B do Campeonato Brasileiro. Danilo, você esqueceu, olha aqui pra mim, ó. Segue o líder. Você esqueceu disso? Thiago. O Goiás liderou a Série B em 60% do campeonato. 2014 Olha, ou 2024 é uma coisa, 2025 é outra. Goiás e Curitiba são os times que mais ficaram no G4, Pois certo? é, ué. O Curitiba tá na iminência de instalar uma crise lá dentro. Problema Viu deles, seu que rival. se lasquem pra lá. Eu Mas quero é saber é do louco, Goiás, a Série B ué. tá louco. Eu quero saber é do Goiás, deixa ué. eu tentar Cuidado, entender esse aqui. jogo de Então não entra em briga de Vocês irmão não aqui tão- não, Tim. vocês não tão- Não vem aqui não. Vocês não estão imaginando que amanhã a gente vai ter um jogo muito equilibrado, não? Claro que sim, ué. Eu Pro acho, Danilo eu não. acho. Pro Danilo não. Eu acho que será um jogo extremamente estudado, só que a estratégia de jogo do Goiás não será esse time valente aberto. Vai Não, ser um aberto, time valente lá atrás. Aberto. Vai ser um time recuado. Afinal de contas, na minha avaliação, e eu acredito que na de vocês também, o empate ele é pior do que pro Atlético do que pro Goiás. É. Muito pior pro Atlético do que pro Goiás. Justamente. Então, assim, o clássico ele é um jogo diferente, é uma magia diferente, é uma atmosfera diferente, mas a gente tem que ser racional no fator números. A gente tem que ser racional no fator objetivo de cada clube. O objetivo do Goiás é o acesso. Né? O Goiás perdeu para o Vila Clássico, o Goiás ganhou o primeiro clássico do Atlético, mas neste momento ele tem que entender que não é um clássico, isso aí fica para o torcedor, e ele tem que fazer o objetivo dele, que é vencer. E aí, analisando o estilo de jogo de cada equipe, eu vejo que o Atlético, o forte dele é a bola baixa, não é a bola aérea. A bola baixa do Atlético, ela é rápida, ela é de velocidade, principalmente ali pelo setor direito. O Goiás é um time lento. O Goiás tem volantes lentos, o Goiás tem uma zaga lenta, o Goiás tem laterais que jogam muito mais ofensivamente do que defensivamente. E aí, como é que vai ser? Vai jogar aberto? Vai tentar dominar o jogo? Eu não jogaria assim. Você jogaria com 3 zagueiros, Eu Matheus? jogaria muito Não. mais para destruir jogadas do Atlético do que construir as jogadas. Afinal de contas, é como eu falei no começo do comentário. O empate é péssimo para o Atlético. Vai chegar um momento que o Atlético ele vai jogar aberto. Se tiver 0-0, vai chegar um momento que o Atlético vai pro tudo ou nada. E aí no tudo ou nada, o Goiás ele pode colocar um Wesley Garcia para puxar um contra-ataque. E aí, na questão de atacantes, o Goiás tem o menino, qual que é o nome dele? Esqueci. Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, que é um grande finalizador, seja dentro ou fora da área. Então, é uma estratégia de jogo. É um jogo de xadrez. Não adianta o time do Goiás ir na base da empolgação do torcedor. A empolgação do torcedor ela é extremamente importante. Mas eu vejo que é um fator que você não pode colocar 100% dentro de campo. O Goiás colocou 100% dentro de campo em muitas vezes e tomou 3-0 do Atlético. 12h35, a Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, há 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Toledo Esportes, eleve o seu jogo, 6236387387. Chão Nativo, o restaurante da família. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. Vai de Sopema, 314 likes, deixa o seu. Thiago, Tim, Mas eu o que eu acho que não dá... Sim. Eu não consigo ver, Sim. assim, o Atlético, o Goiás, no caso, a gente tá falando do Goiás, tentando repetir a estratégia dos jogos contra o Atlético Paranaense, Curitiba, que foi mais recente, e Novo Horizontino, onde ele foi muito dominado, que ele jogou ali pelaquela por uma bola, deu certo contra o Atlético Paranaense, foi o único que ele venceu, mas ele sofreu muito contra o Curitiba, contra o Novo Horizontino, ele teve que mudar a estratégia durante o jogo, porque quando toma o gol, e esse tipo de estratégia, jogar por uma bola, se você toma um gol, você arrebenta. Porque aí você tem que mudar durante a partida. E principalmente por ser um clássico, por ser dentro da Serrinha, não acredito que o Goiás vai vir aberto, mas também não vejo ele jogando tão recuado, de forma reativa, por uma bola, buscando ali só se defender. É uma estratégia muito arriscada e a gente já viu o Goiás fazendo isso em outros jogos e sofreu demais e acabou não dando certo contra a equipe do Novo Horizontino. Contra o Curitiba, por muito pouco não deu errado. Se não fosse anulado aquele gol do Sebastião Gomes lá no finalzinho, que pegou na mão, bem anulado por sinal, mas eu vejo assim,
O Atlético vai procurar jogar mais, porque só a vitória interessa pro Atlético, para ele continuar vivo na competição, brigando, mas ao mesmo tempo o Goiás não vai ser esse time, para mim não vai ser esse time tão reativo lá atrás, vai tentar jogar com organização. É lógico que vai depender muito da própria escalação do Mancini. Eu vejo um jogo muito equilibrado nesse momento. Eu até falei aqui a semana passada de um pequeno favoritismo pelo Atlético, pelo momento. Eu sempre analiso a questão técnica de momento, e para mim o momento do Atlético é um pouquinho melhor, mas eu vejo um jogo muito pegado, muito disputado, sem esse domínio, essa imposição de um ou outro, né? Nossa, acabou com você agora, Danilo. Opinião dele, com você. Cada um tem uma demais. opinião, não tem nada a ver. Eu não consigo ver essa imposição tão grande assim. Eu vou até em cima do que o Tim tá falando, um ouvinte ele falando que eu tô secando o Goiás. Pelo contrário, primeira vez, Thiago, que eu coloco o Atlético como favorito. Aliás, isso é ruim pro Goiás, né? O quê? Porque você é um baita de um pé frio, né? Não. Pé frio pra caramba. Não é nada de dor de cotovelo, que ele até cita. Eu tenho gratidão ao Goiás, mas é o que eu penso do jogo. O Atlético, pra mim, é favorito pelo momento. O torcedor do Goiás, Thiago, com todo respeito, ele deve ter torcido tanto pro América Mineiro empatar ou ganhar aquele jogo do Atlético, e é o pior momento pro Goiás enfrentar o Atlético é esse. 3 vitórias, o Adson Batista. Lá no Goiás não tem ninguém que sabe motivar pra um clássico. Nos últimos tempos, o Goiás ganhou do Atlético, realmente esse ano 2-1. Tadeu fechando o gol, o time foi muito feliz na sua fala, mas não tem aquele cara motivador como o Atlético Vila tem. E eu tô me apegando a esse fator porque eu conheço, trabalhei com um cara ele já mostrando resultado, é um presidente que ao longo dos anos já conhecedor da Série B. Qual a pontuação do Vila? Do Vila? 38, né? Qual que é a pontuação do Goiás? É 49. Do que adianta ter um cara motivador se o Vila Nova tem 10 pontos a menos que o Goiás, meu filho? Mas eu falei no meu comentário. Pelo Vila, amor de Deus, na Danilo. transição do campeonato, ele não dá atenção. Você vê o Goiás jogando amanhã. Você vê o Goiás jogando de forma reativa mesmo? Cara, o Matheus tá vendo mais assim, né? O Matheus tá vendo assim. O Goiás tem que ser... Da maneira que foi contra o Curitiba, aquele jeito lá atrás. Vocês estão falando do Goiás, cara. Camisa pesada. Do Atlético, eu não quero. Camisa pesada. Eu não consigo ver tão reativo assim como foi naquele jogo contra o Curitiba, cara. Eu vejo o Goiás sofreu demais contra o Curitiba. Mas no Atlético não, gente. Eu vejo isso, porque o melhor momento do Goiás foi justamente sendo um time reativo. O melhor momento do Goiás foi desse custou jeito. ganhar do Paysandu, tinha aqui em Goiânia. Não, sim, mas não de forma reativa desse tanto. A bola, você sabe como a bola, às vezes ela parece E amanhã, pra mim, ali, tem uma situação que pro Goiás ela pode ser muito ruim. Se o Goiás sair perdendo. Cuidado. Porque a atmosfera de pressão... torcida é toda favorável ao Goiás. Vai estar lotado. Tenho certeza que a Serrinha vai... E tem que estar, né? O torcedor esmeraldino tem que acreditar. Mas se sai perdendo, é uma pressão a mais. A pressão já tá maior, na minha visão, a pressão tá maior em cima do Goiás. Só que esse detalhe que o Matheus falou aqui, vocês não estão levando em consideração. Ele é fundamental. O empate não é um mau resultado para a equipe do Goiás. Mas você vê o tanto que o Goiás sofreu... O empate é um bom resultado para o Goiás, dependendo da condição do jogo. Porque o jogo hoje é na Serrinha, amanhã é na Serrinha, é diferente. O time não vem num momento bom, se empatar com o Atlético, você freia o adversário. Eu não tô falando aqui, eu quero deixar bem claro que eu não tô falando que o Goiás vai ser um time aberto. Que o Goiás vai pra cima do adversário. Mas também não vejo sendo aquele time igual foi diante do Coritiba. É tão reativo assim. O Wendel Sabra acabou com o Danilo aqui, ó. Não, foi o comentário do ano, Matheus. A gente tem que dar um prêmio pra ele, cara. Só te lasca lá, né? Só te lasca, né, cara, eu vou te mandar um beijo molhado agora. Você merece um beijo molhado. Wendel Seabra, olha aqui, ó. Beijinho molhado pra você, ó. Não, Thiago, para com essa nojeira. Beijo, Thiago. Cara, que comentário maravilhoso. Thiago Menezes. Se motivação ganhasse partida, o time do Pablo Marçal era campeão brasileiro. Acabou com você, Danilo Dias. Acabou, meu filho. O Pablo, ele dá palestra pra time? Ele é motivador, hein? Ele é motivador. Ele dá palestra. Ele tem algum time que ele é dono? Que ele não sei da vida dele. Gente, vamos falar sério, né? Vamos falar Deus, sério. A questão motivacional vai até certo ponto. Não, e ela vai ter dos dois lados. Exato, ela tá acontecendo os dois times. Cara, se o jogador entrar em campo, desculpa, Matheus, não entrar em campo amanhã, se ele não tiver motivado, ele pode encerrar a carreira. Acabou, hein? Cara, o jogo de amanhã é o jogo do ano. É por isso que eu falo. É o jogo do ano, cara. É por isso que eu falo que é um jogo de xadrez. E o Goiás, ele tem que ser um time reativo. Se ele for jogar como o mais alegre quer, meu cara, ele vai tomar cocada. O Goiás, ele não tem... Cara, quando eu penso assim, ó, Goiás jogando aberto, eu só lembro daquele jogo contra o Avaí, bicho. O zagueiro caindo, de costas pra bola, aquele piseiro todo, bizarro. A forma que o Goiás tomou o gol do Avaí foi algo bizarro. Então você tem que ter uma estratégia, motivação, cara, vai ter, o torcedor vai tá apoiando, vai estar incentivando, tem um bicho milionário para as duas equipes, ambas as equipes querem um objetivo que é o acesso, então a gente tem que ter uma análise um pouco a mais.
precisa de algo a mais. E qual que é um pouco a mais? Se o motivacional tá em alta para as duas equipes, é justamente a estratégia de jogo. E dentro daquilo que o Goiás construiu em todo o campeonato, não pode ser um time aberto.